Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. É a segunda parte do tema Alma e Morte. Hoje é a verdade sobre a morte. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar com Jó capítulo 4, versos 1 a 2. Homem nascido de mulher, e de poucos dias e farto de inquietação, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Quer dizer, que somos nascidos do pó e do pó retornaremos. Que a gente como é aquela flor que esplandece, que é bonito na natureza e tem o seu tempo, mas quando chega o final de seu tempo, ele murcha, né? E cai, porque acabou o tempo dele, acabou o tempo de cada planta. Nós também temos o nosso tempo, que chega ao nosso fim. Aí continuando em Jó capítulo 14, verso 10. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? O espírito está com Deus. A alma somos nós. A alma é nossa. Está com nós. Está dentro de si. Todos vocês, todos os seres humanos somos a alma. O que é realmente levado para Deus é o espírito. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus, que o deu. Quer dizer, Deus já formou Adão com a alma dentro de seu corpo. Só o espírito que ele soprou, que deu fôlego de vida a Adão. Jó capítulo 14, versos 14 e 21. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Não. Não tornará a viver sem tenha a possibilidade. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Se ele for salvo na vida eterna. Mas se não for salvo, não irá. Irá perecer eternamente. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de suas mãos. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Quer dizer, que é uma base como se diz, de muitas pessoas falarem, por que eu estou vivendo? Várias coisas estão acontecendo na minha vida, só coisas ruins, e por que eu vou viver? Jó mesmo teve a experiência, sofreu, teve doenças, era um homem que tinha riquezas, tinha uma família grande e que temia Deus, levava uma vida boa. Só que de uma hora para outra, tudo arruinou na vida de Jó. E por isso, hoje, o que eu vejo, o cenário que eu vejo é de pessoas perecendo, se matando,
por causa de coisas que acontecem na vida da pessoa e a pessoa não sabe como agir. Que para aquela pessoa, vou se matar para resolver tudo isso. É simples. Ela falando isso para ela se torna simples, mas não é. Não resolve assim, se matando. Agora, a pessoa não se ajoelha, ora a Deus, não se humilha, joga o problema para Deus, relata o problema para Deus. E Deus vai te escutar. Então, quer dizer que nem Jó, passando por isso, ele perdeu a fé. Mantenha a sua fé, povo de Deus. Salmos capítulo 6, versos 4 a 5. Volte, Senhor, livre a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Quer dizer, você louva a Deus quando está em vida, quando está em vigor. Mas quando morre, você não faz nada. Você não tem consciência de nada. E você não pode louvar a Deus morto. Você louva quando está em vida e não depois da morte. Salmos 146, versos 3 a 4. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volte para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Exatamente. Aquele ensino do Espiritismo que ensina que os mortos voltam à vida de novo, em espírito, em assombração, né, que fala que para conversar com seu parente é mentira. É contrafação de Satanás isso. Eles eu esqueci a palavra que fala, né, que eles se passa pela pessoa, eles têm aquele poder, eles têm o poder de se passar pelaquela pessoa para enganar. E tem muitos que vão sinceramente à sessão espírita, não sabendo da verdade, que vai lá procurar os seus entes queridos para conversar alguma coisa que ficou pendente, que não se resolveu quando estava em vida. Então, quer dizer, muitas pessoas sinceras que não sabem que isso é um erro. Os textos da Bíblia falam claramente que quando está em vida você pode louvar, você pode fazer o que você quiser, mas depois da morte não tem nada. Você não tem consciência. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós sabemos, povo de Deus, que vamos morrer um dia. Isso é notórico. Isso a gente sabe desde quando a gente consegue entender da vida. Como se diz, que a gente nasce, é bebê, começa a entender um pouco da vida há alguns anos, depois sabe claramente que um dia há de morrer. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. É só Deus que sabe de cada um. Ele sabe o seu tempo, ele sabe o meu tempo e de todos. Eles sabem. E ele sabe. Então, quer dizer que muitos falam, eu vou morrer, os velhos vão morrer primeiro. As pessoas que estão velhas aí. Não é bem assim. Cada um tem o seu tempo determinado. Você pode ir primeiro antes deles. E você é novo. Então, quer dizer, não pense nisso. Pense em viver adorando a Deus e não se preocupando com coisas vãs. Não fique perdendo tempo de sua vida. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha,
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação do Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Exatamente esse texto temos que encaixar nos dias de hoje, que naquele tempo já tinha pessoas que adoravam a falsos deuses, como Baal, Aserá, que iam atrás dessas divindades. E hoje, o que se aplica? Idolatria a jogador, idolatria a ator, atriz, tanto de filmes do que de novelas. Tem aquelas pessoas que vão ao show de cantores que se ficam estabelados, fica gritando, fica se matando por assistir aquele show que um cantor está fazendo, ou um ator está fazendo uma palestra, fica alvoroçada ou alvoroçado. Quer dizer, idolatria, não pode. Deus abomina isso. E você que fica atrás de adivinhador para adivinhar coisas da sua vida, o que vai acontecer daqui para frente, ou você vai lá até um feiticeiro para fazer mal àquela pessoa, para uma pessoa, fica lá procurando encantador, há um espírito adivinhador, fica procurando mágico para ver as mágicas dele, quer dizer, os que consulte os mortos, né, que é o espiritismo, quer dizer, você que faz isso, sai fora, saia disso, não fique atrás dessas coisas, é perca de tempo, Deus abomina, não fique atrás dessas coisas. Isaías capítulo 8, versos 19 a 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileriam e murmuraram, porventura, não consultará o povo ao seu Deus? Quer dizer, falam para procurar, para consultar essas divindades, mas ninguém consultará ao seu Deus? Naquela época, Isaías escreveu isso daí. Quer dizer, hoje eu aplico para esse tempo. Muita gente vai atrás de adivinhador, vai atrás de consultar as cartas, mas o seu futuro, irmãos e irmãs em Cristo, está na Bíblia. Está lá. Você tem que se preocupar em ganhar a vida eterna. Não ficar procurando saber se você vai arrumar um namorado ou uma namorada, que vai se casar. Isso são coisas depois para você ver. Primeiro, você tem que ver o seu futuro. Se você vai ter a vida eterna, se você vai morar junto com Deus, se você vai, como se diz, se salvar, quer dizer, e você fica se preocupando com coisas vãs, pare com isso, povo de Deus, parem com essas coisas. Para com essas coisas vãs e procure saber sobre a sua vida lá no céu, a vida eterna. Aí continua, a favor dos vivos consultar-se-á os mortos. Quer dizer, ele está falando a pergunta aqui, a favor dos vivos consultai-se os mortos? Não. Quer dizer, espiritismo, não consultai os mortos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Exatamente. Não há luz. São falsos enganadores.
E se você for numa sessão espírita também, enganadores. 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer, se transfigura, os demônios se transfiguram em seus parentes. Certinho. Eles passam como seus parentes e enganam você. Enganam vocês. Quer dizer, os que são sinceros, que não sabem que é enganação, que vai lá conversar uma coisa que está que não foi relatada quando estava em vida, que quer tirar essa questão agora quando está morto. É mentira. E eles fazem a voz igualzinha de seu parente, mas é mentira. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Exatamente. Você tem que ser ministro para pregar a palavra, pregar o testemunho de Jesus e de passar para as outras pessoas o que você está dizendo, o que você está querendo transformar a vida daquela pessoa. Agora, se você estiver pregando mentiras para ganhar dinheiro e se propagar em sua vida, sai disso, porque você vai pagar. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 2. Mas o Espírito expressante diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Exatamente. E estamos vendo, nos dias de hoje, muitos disso. Mateus capítulo 17, versos 1 a 4. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago, e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Quer dizer, esse monte da transfiguração, por que apareceu Moisés e Elias? Porque Moisés, ele morreu, ressuscitou para morar com Deus lá no céu. Elias foi levado em vida, não passou pela morte. Então, quer dizer, é a representação do povo salvo. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para morar com Jesus no céu. E Elias representa aquela nação que está viva, aquelas pessoas que estão vivas, que serão arrebatadas para o céu. Aqueles que estão vendo, passaram pela tribulação e estão vendo Jesus nos ares, serão arrebatados para o céu. Então, quer dizer, como Elias foi arrebatado em vida para o céu. Então, Moisés representa a morte, aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar para morar com Cristo, e Elias representa os vivos sendo arrebatados para o céu, junto com Jesus. Gênesis capítulo 5, verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É o outro também que foi arrebatado em vida, Enoque. Foi o 7º depois de Adão. Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agrada a Deus. Exatamente. Enoque andou com Deus.
Segunda Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Exatamente. Outro que foi arrebatado com vida. Deuteronômio capítulo 34, versos 5 a 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Porque não tem. Cristo, quando Moisés morreu, Cristo batalhou com Satanás. Miguel, né? Cristo usa o nome de Miguel em parte de guerra. É o nome de guerra de Jesus. Miguel batalhou contra Satanás pelo corpo de Moisés. E por que Satanás queria o corpo de Moisés? Porque ele queria fazer uma estrutura, né? Uma escultura, né? Um símbolo ali, né? Uma imagem, né? Para que o povo israelita adorasse Moisés, e porque ele foi o libertador do povo, né, de Israel, e assim fazia uma escultura de Moisés. Mas Jesus, né, Miguel, não deixou, e por isso tomou a reda de Satanás. Aí ele tomou o corpo de Moisés e levou aos céus, por isso que ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Judas capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então, povo de Deus, essa foi o texto de hoje. A pregação da morte. A segunda parte da alma e da morte. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade sobre a morte. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!